Destruí deliberadamente as portas de vidro de um shopping e me entreguei à polícia. Minha esposa, furiosa, irrompeu atrás de mim gritando: "Por que você se entregou? Isso era algo que a gente podia resolver com dinheiro." Dei de ombros, levantando as mãos enquanto os policiais me algemavam e me levavam sob custódia. Por quê? Porque na minha vida passada, a suposta alma gêmea da minha esposa, o amigo de infância dela, apareceu rastejando quando seu negócio faliu. Ele causou um acidente de carro, matou uma pessoa e jogou a culpa em mim. Tudo por ganância, para roubar minha fortuna de milhões. O que veio depois foi um pesadelo. A família da vítima e a mídia me caçaram sem piedade, convencidos de que eu era o culpado. Cada prova, cada vídeo de segurança mostrava o meu rosto. Até minha esposa insistiu que eu tinha feito aquilo, dizendo que foi por vingança, que eu tinha enlouquecido e queria descontar minha frustração no mundo. No fim, um dos familiares da vítima me esfaqueou até a morte na frente de uma multidão. E então, eu acordei. Voltei exatamente para o dia em que aquela alma gêmea da minha esposa causaria o acidente. "Pedro Almeida, por que você está fazendo isso? É só dinheiro. Podemos pagar os danos. Por que você está se entregando? Ficou louco?" Minha esposa, Camila, vinha correndo em minha direção, o rosto vermelho de fúria. Eu apenas levantei as mãos enquanto o policial me algemava. "Camila, quando você erra, você assume. Eu causei danos, assustei muita gente. Preciso refletir sobre meus atos." Ela sacou um maço de dinheiro e estendeu para o policial. "Nós temos dinheiro! Pega isso e solta ele!" O policial franziu o senho, claramente nada impressionado. "Senhora, erros têm consequências. Ele vai conosco. Levem ele." Camila tremia de raiva. Mas, por mais que implorasse ou discutisse, eu mantive minha decisão. Eu ia assumir a responsabilidade. Graças à minha boa conduta, fui sentenciado a apenas 7 dias de reclusão para refletir. 7 dias sem sair do centro de detenção. 7 dias longe dela. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz imensa. Na minha vida passada, minha esposa tinha um amor verdadeiro chamado Jorge Ferreira, o namorado de infância por quem ela nunca deixou de suspirar. Assim que Jorge voltou para a cidade, parecia que o coração dela se inclinava para ele. Camila mal ficava em casa, sempre arrumava um jeito de sumir para se encontrar com ele. Numa noite, depois de mais uma discussão, eu explodi. "Se você sair para ver o Jorge de novo, acabou. Eu vou pedir o divórcio." Ela nem pensou 2 vezes. Bateu a porta e não voltou para casa aquela noite. No dia seguinte, Jorge causou uma tragédia. Dirigindo como um louco, ele atropelou e matou uma mulher grávida de 8 meses. Foi um acidente horrível. Eu implorei para ele se entregar, assumir a responsabilidade e ajudar a família da vítima. Mas Jorge apenas riu. "Quem disse que fui eu?" "Eu? Não, foi você." No começo, achei que era uma piada doentia. Mas, quando olhei as gravações da câmera do carro e das câmeras de segurança ao redor, todas mostravam o meu rosto. Ele armou para mim. E ninguém acreditou em mim. Nem mesmo minha esposa. Camila contou para todo mundo que eu tinha enlouquecido pelo fracasso do nosso casamento e decidi me vingar do mundo. A mídia se aproveitou da história, me pintando como um monstro sem coração. Lutei desesperadamente para provar minha inocência. Mas quando a família da vítima finalmente me encontrou, a dor deles virou ódio. Um deles me esfaqueou ali mesmo. Enquanto eu sangrava até a morte, eu não conseguia entender. Por quê? Porque Jorge fez de tudo para me destruir. Dessa vez, eu não ia deixar a história se repetir. Já tinha dado o primeiro passo. Me colocar sob custódia, longe das armações dele. 7 dias depois, saí do centro de detenção. Respirei fundo o ar fresco da manhã. Sob a luz suave do sol nascente, senti um alívio raro. Dessa vez, passei os 7 dias preso, evitando completamente qualquer tragédia da minha vida passada. Ou pelo menos era o que eu achava. Mal tinha dado alguns passos quando alguém agarrou meu braço. Os olhos injetados de sangue, um grito desesperado. "É ele! Esse desgraçado matou minha filha grávida!" Uma multidão de repórteres que claramente me esperava do lado de fora avançou sobre mim. Microfones e câmeras apontados de todos os ângulos. "Pedro Almeida, você veio aqui confessar o atropelamento e fuga? Por que matou uma mulher grávida e inocente?" Os flashes explodiam sem parar, me cegando com a luz. Os transeuntes, ouvindo a gritaria, começaram a se aproximar. Quando me reconheceram, vieram os murmúrios indignados. "Não é ele? O cara do jornal? O que atropelou a mulher grávida e fugiu? É ele sim." E então,
Que barbaridade! Acabou com 2 vidas de uma vez só. Gente como ele não merece compaixão. Eu estava ali, de sobrancelhas franzidas, minha mente trabalhando a 1000 por hora. O que diabos estava acontecendo? Eu estive preso pelos últimos 7 dias. Como eu poderia estar envolvido nisso? Estão enganados! Gritei. Não tem como eu ter atropelado uma mulher grávida. Mas o pai da vítima, ainda agarrado ao meu braço, se enfureceu ainda mais. Seu rosto estava contorcido de ódio. Se eu não estivesse me defendendo, ele já teria me socado. Um dos repórteres enfiou o celular na minha cara, mostrando um vídeo. Meu coração gelou. Minhas pupilas dilataram no instante em que a gravação começou. Era a filmagem da câmera do carro. No vídeo eu aparecia ao volante, sorrindo de forma insana. O carro acelerava direto em direção a uma mulher grávida que caminhava na calçada. Assisti, horrorizado, enquanto o carro a atingia, jogando-a pelos ares. No vídeo, meu rosto estava completamente visível. Minha voz ecoava, carregada de sarcasmo cruel. Opa! Foi mal! Parece que hoje não é o seu dia de sorte. Depois, na gravação, Camila, minha esposa, aparecia correndo até o carro e me puxava do banco do motorista. Pedro Almeida, o que diabos você fez? Como pôde ser tão imprudente? O vídeo continuava. Eu empurrava a Camila no chão, entrava no carro de novo e fugia. A gravação terminava ali. Meu rosto se fechou. Meu sangue fervia. Era exatamente o que tinha acontecido na minha vida passada. Mas como? Eu estive preso nos últimos 7 dias. Como isso aconteceu de novo? Ainda acha que pode se livrar com desculpinhas esfarrapadas? O pai da vítima tremia de raiva, as veias saltando na testa. Sua mão apertava meu braço com mais força. A multidão ao redor estava cada vez mais furiosa. É ele, sem dúvida! Que tipo de monstro atropela uma mulher grávida e foge rindo? Ouvi dizer que ele não só atropelou, deu ré e passou por cima dela de novo. Dizem que ela ainda estava viva no primeiro impacto, mas depois disso não teve chance. Esse desgraçado merece o pior. O suor frio escorria pela minha testa. Eu tentei argumentar. Eu estive na detenção pelos últimos 7 dias. Como eu poderia ter feito isso? O pai da vítima se lançou sobre mim, me acertando com a cabeça. O homem no vídeo é você. Se não foi você, quem mais poderia ser? Cambaleei para trás, minha testa latejando de dor. Foi Jorge Ferreira! Gritei desesperado. O suposto alma gêmea da minha esposa. Ele fez isso! Não fui eu! Ele armou para mim! Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz familiar atravessou o caos. Pedro Almeida! Chega! Minha esposa, Camila, surgiu diante de mim, o rosto carregado de ódio. Olhei para ela, incrédulo. Abri a boca para responder, mas antes que eu pudesse, uma dor aguda atravessou minha lombar. Me dobrei para a frente. Alguém tinha me chutado, com força. Virei para trás. Jorge Ferreira. Ele me olhava com escárnio. Até quando você vai continuar mentindo, Pedro? Não fui eu, esbravejei, rangendo os dentes para conter a dor. Por que eu confessaria algo que não fiz? Camila me esbofeteou com força. Pedro Almeida, no que você se transformou? Se fez algo errado, assuma. O que é agora? Uma criança? Para de fugir da sua responsabilidade. Eu engoli a raiva e tentei explicar de novo. Eu já disse que não fui eu. Jorge, de pé, sorria vitorioso. A sua tentativa desesperada de se defender só prova que você está escondendo algo. Ele me acertou outra vez, uma pancada brutal na costela. A evidência é clara, e você ainda nega? Zombou. Gente como você nem merece um julgamento. Deveria ser punido na hora. As palavras dele incendiaram os repórteres, que agora miravam seus microfones e câmeras em mim com ainda mais ferocidade. O ar do lado de fora da prisão era denso. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, enquanto os flashes das câmeras explodiam na minha cara. O burburinho da multidão aumentava. Repórteres me cercavam, microfones praticamente enfiados na minha boca. Pedro Almeida, você tem algo a dizer sobre o crime que cometeu? Vai continuar fugindo da responsabilidade? Como se sente sabendo que a família da vítima quer justiça? Minhas mãos estavam cerradas. Respirei fundo, controlando a raiva que ardia no peito. Se eu abrisse a boca ali, tudo ficaria pior. O povo já tinha escolhido seu vilão, e eu era ele. Então, apenas abaixei a cabeça e comecei a andar. Mas antes que eu pudesse sair daquele inferno de câmeras e acusações, senti uma mão forte agarrar meu braço. Seu desgraçado! A voz do homem era carregada de ódio. Era o pai da vítima.
Os olhos dele estavam vermelhos, lacrimejantes, mas cheios de um rancor que fazia meu estômago revirar. Você destruiu minha família! Ele cuspiu, apertando meu braço com força. Eu juro que vou acabar com você. Não reagi. Eu entendia o sofrimento dele. Entendia a dor de perder alguém e não ter respostas. Mas eu não era culpado. Antes que a situação ficasse ainda pior, 2 policiais se aproximaram e afastaram o homem de mim. Senhor, por favor, controle-se. Ele relutou, mas recuou. Seus olhos ainda queimavam de raiva. Saí dali o mais rápido que pude, enfiando-me em um táxi e pedindo para o motorista me tirar daquele maldito lugar. Para onde, senhor? Olhei pelo vidro, observando a cidade que naquele momento parecia mais hostil do que nunca. Eu só tinha um destino em mente: para o apartamento do Ricardo Vasconcelos. O motorista assentiu e seguiu o caminho. Ricardo era um ex-policial, agora investigador particular. Ele já tinha trabalhado comigo no passado e sempre desconfiou da história de Jorge Ferreira. Se havia alguém que podia me ajudar a provar minha inocência, era ele. Quando cheguei ao prédio dele, subi apressado e bati na porta. Demorou alguns segundos, mas logo ouvi o barulho da fechadura destrancando. Ricardo apareceu na porta, vestindo uma camiseta desbotada e jeans surrados. Ele me olhou de cima a baixo, cruzando os braços. Você tem noção do tamanho da merda em que tá metido? Se não tivesse, não estaria aqui. Ele suspirou, abriu espaço para eu entrar e fechou a porta atrás de mim. Senta aí. Ele apontou para o sofá. Me joguei no assento e passei as mãos no rosto, tentando organizar os pensamentos. Jorge Ferreira armou para mim de novo, falei. Mas tem algo errado. Eu estava preso quando isso aconteceu. Como ele conseguiu fazer isso de novo? Ricardo me observou por um instante, depois se sentou na poltrona à minha frente. Você ouviu falar em deepfake? Franzi o senho. O quê? Ele pegou o celular, digitou algo e virou a tela para mim. Um vídeo começou a rodar. Era um rosto de um político famoso, mas algo estava estranho. A voz, os gestos... Era como se fosse real, mas ao mesmo tempo artificial. Isso aqui é deepfake, Ricardo explicou. Tecnologia que manipula imagens e vídeos para fazer parecer que alguém fez ou disse algo que nunca aconteceu. Meu coração acelerou. Você tá me dizendo que... Sim, Pedro. O vídeo que estão usando contra você pode ter sido forjado. Jorge pode ter usado essa tecnologia para criar essa merda toda. Uma mistura de alívio e fúria me preencheu. Como a gente prova isso? Ricardo sorriu de lado. Eu conheço um cara, um hacker. Se alguém pode analisar esse vídeo e achar falhas, é ele. Assenti. Me leva até ele. Ricardo pegou as chaves do carro e se levantou. Vamos agora. Seguimos para o carro e saímos pelas ruas da cidade. Meu coração batia forte. Eu sentia que, pela primeira vez, estava um passo à frente de Jorge. Mas eu não fazia ideia do que me esperava. Quando chegamos ao local combinado, um galpão discreto em uma área industrial, Ricardo estacionou o carro e olhou para mim. Esse cara não é alguém comum, ele não confia fácil, então deixa que eu faça a abordagem. Assenti e saí do carro junto com ele. O galpão parecia abandonado, mas quando Ricardo bateu na porta de metal 3 vezes, uma pequena abertura deslizou, revelando um par de olhos desconfiados. Quem é? A voz era grave. Sou eu, Ricardo. Preciso da sua ajuda. A pessoa hesitou, depois fechou a abertura. Um instante depois, a porta se abriu. Um homem magro, de cabelo desgrenhado e óculos grandes nos observava. Ele usava um moletom preto e jeans rasgados. Entrem rápido, ele resmungou. Entramos e a porta se fechou atrás de nós. O que vocês querem? Ele perguntou cruzando os braços. Ricardo olhou para mim. Conta para ele, Pedro. Respirei fundo e comecei a falar. Quando terminei, o hacker soltou um assobio. Deepfake, hein? Se for isso mesmo, posso provar. Mas preciso do arquivo original do vídeo. Ricardo pegou o celular e mostrou o vídeo para ele. O hacker pegou o aparelho e se sentou em frente a um computador cheio de telas. Me dá umas horas. Vou ver o que consigo. Eu assenti. Mas, antes que qualquer um de nós pudesse dizer mais alguma coisa, um estrondo ecoou pelo galpão. Alguém tinha chutado a porta com força. Meu sangue gelou. Merda! O hacker gritou. Vocês foram seguidos? Antes que pudéssemos reagir, a porta foi arrombada. E ali, parado na entrada, um sorriso debochado no rosto, estava Jorge Ferreira. Ele ergueu uma arma e apontou para mim. Você realmente achou que ia conseguir se safar dessa vez, Pedro? Meu corpo reagiu antes mesmo que minha mente processasse o que estava acontecendo. Num impulso, mergulhei para o lado,
rolando atrás de uma das mesas do galpão. Um tiro ecoou. O som da bala ricocheteando no metal fez meu coração disparar. Filho da puta! O hacker gritou, se jogando para trás e derrubando o monitor no chão. Ricardo puxou uma pistola do cós da calça e atirou de volta. O estampido preencheu o galpão enquanto Jorge e mais 2 capangas recuavam. Corram! Ricardo berrou. Me levantei e atravessei o espaço estreito entre as máquinas, sentindo o cheiro de pólvora no ar. O hacker já estava no fundo do galpão, digitando freneticamente em um teclado. O que você tá fazendo? Gritei. Protegendo as provas, ele respondeu. Se eu morrer, pelo menos o que encontrei não morre comigo. Outro tiro. Um capanga gritou de dor. Jorge xingou alto. Ó, acham mesmo que podem escapar? Ricardo recarregou a arma e correu até mim. Precisamos sair daqui. Esse lugar não é seguro. O hacker bufou. Tem uma saída pelos fundos, vão na frente. Ele digitou mais algumas coisas no computador e, de repente, um barulho agudo encheu o ambiente. O que foi isso? Perguntei, cobrindo os ouvidos. Ele sorriu de canto. Buguei o sistema elétrico do galpão. Eles vão ficar cegos por alguns segundos. No mesmo instante, as luzes piscaram e se apagaram completamente. Não perdi tempo. Corri na escuridão, sentindo Ricardo ao meu lado. Encontramos a porta dos fundos e nos esgueiramos por ela. O ar da noite bateu no meu rosto. Rápido! Ricardo puxou o celular. Vou pegar o carro. Mas antes que ele pudesse ligar para o motorista, ouvimos um grito de dor lá dentro. O hacker. Eu congelei. A gente não pode deixar ele. Ricardo hesitou por um segundo. Depois xingou e me empurrou. Se você voltar lá... É morte certa! Engoli em seco. Mais tiros. Outro grito. Depois, silêncio. O coração batia forte no meu peito. A porta dos fundos se abriu com força. Jorge saiu primeiro, ajeitando a jaqueta de couro. Ele olhou para nós e sorriu. Atrás dele, 2 capangas arrastavam o corpo do hacker que sangrava na lateral do peito. Pedro! Pedro! Jorge balançou a cabeça. Você sempre tem que complicar as coisas, né? Meus punhos se fecharam. O que você quer? Jorge abriu os braços, teatral. Eu já tenho tudo, amigo. Você é só um fantasma que não percebeu que morreu. Eu queria avançar nele, estraçalhar aquele maldito sorriso do rosto dele. Mas Ricardo segurou meu ombro. Não agora, ele murmurou. Ele quer que você perca a cabeça. Eu respirei fundo, lutando contra o ódio. Jorge riu e deu um passo para trás. Isso ainda não acabou, Pedro. Ele se virou para os capangas. Vamos sair daqui antes que a polícia apareça. E então, sem mais palavras, eles entraram num carro preto e partiram. O silêncio ficou pesado. Desgraçado, murmurei. Ricardo guardou a arma e puxou meu braço. Precisamos sumir daqui. Agora. Eu assenti. Quando nos afastamos do galpão, olhei para trás uma última vez. E foi então que percebi algo brilhando no chão, perto da porta dos fundos. Franzi o senho e me aproximei. Era um pendrive. E preso nele, um bilhete manchado de sangue. A verdade está aqui. Faça valer a pena. Meu peito apertou. O hacker tinha nos deixado isso. Eu não fazia ideia do que estava naquele pendrive. Mas uma coisa era certa. Aquilo podia ser minha salvação. Ou minha ruína. O pendrive parecia pesar 1 tonelada na minha mão. Eu e Ricardo saímos do galpão sem trocar uma palavra, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O cheiro de pólvora e ferrugem ainda impregnava minhas roupas. Mas eu não me importava. A única coisa que importava agora era descobrir o que aquele hacker tinha deixado para mim antes de ser levado por Jorge. Entramos no carro de Ricardo e aceleramos para longe dali. Meu coração ainda martelava no peito. Para onde a gente vai? Perguntei. Um lugar seguro. Eu tenho um contato que pode ajudar a desbloquear isso. Ele respondeu indicando o pendrive. Assenti e encostei a cabeça no vidro da janela. O carro cortava as ruas de São Paulo em alta velocidade, desviando das avenidas movimentadas para evitar sermos seguidos. Eu ainda podia ouvir a voz de Jorge na minha cabeça. Você é só um fantasma que não percebeu que morreu. Ele queria que eu desistisse, que eu aceitasse minha ruína. Mas eu não ia cometer o mesmo erro 2 vezes. Chegamos a um prédio residencial discreto na Vila Mariana. Ricardo estacionou o carro em uma garagem subterrânea e me fez sinal para sair. Aqui, disse ele, digitando um código no elevador. Subimos até o 5º andar e entramos em um apartamento pequeno, mas bem equipado. No sofá, um homem de meia idade, pele morena e cabelo grisalho, nos observava com um cigarro aceso entre os dedos. Eu esperava vocês mais cedo,
ele disse. Ricardo bufou. Tivemos contratempos. O homem, chamado César, um analista forense aposentado da Polícia Federal, bateu as cinzas do cigarro no cinzeiro e apontou para o pendrive na minha mão. Isso aí deve ser importante. Muito. Pode verificar pra gente? César pegou o pendrive e se virou para um computador montado sobre uma mesa. Se isso estiver protegido por senha ou criptografado, vai levar um tempo. Faça o que for preciso, falei. Ele assentiu e inseriu o dispositivo no PC. O silêncio no apartamento era pesado. Só o som do teclado sendo digitado preenchia o ambiente. Depois de alguns minutos, César soltou um assobio baixo. Bom, parece que o falecido hacker de vocês fez um bom trabalho. Isso aqui é uma mina de ouro. Me aproximei. Na tela, havia várias pastas nomeadas com datas recentes. O que tem aí? Ricardo perguntou. César abriu um dos arquivos de vídeo. A imagem carregou, e meu sangue gelou. Era Jorge Ferreira, sentado em uma sala luxuosa, conversando com um homem de terno. Se esse desgraçado do Pedro atrapalhar, eu quero que ele suma de vez. Não importa como. Minha respiração ficou pesada. Ricardo arregalou os olhos. César continuou explorando os arquivos. Havia transações bancárias, e-mails trocados, gravações de ligações. Uma delas fez meu estômago revirar. Era a voz de Camila. Ele precisa pagar pelo que fez. Eu não posso ser associada a isso. Certifique-se de que Pedro seja o único culpado. Minha ex-esposa. A mulher que um dia jurei proteger. Ela não só acreditou na mentira de Jorge, ela ajudou a me destruir. Ricardo olhou para mim. Pedro, minha mente estava a mil. O jogo tinha mudado. Eu não era mais um homem lutando para provar minha inocência. Eu era um homem caçando aqueles que destruíram minha vida. César, dá para copiar tudo isso? Perguntei, minha voz saindo mais fria do que eu esperava. Já tô fazendo isso. Meu maxilar se contraiu. Eu quero que o Brasil inteiro veja isso. Ricardo cruzou os braços. Se jogarmos tudo isso agora, Jorge pode manipular a narrativa e se safar. Eu encarei a tela. Então vamos fazer direito. Vamos destruir ele de dentro para fora. Um plano começou a se formar na minha mente. Primeiro, eu precisava encontrar Camila e fazê-la confessar, porque quando a verdade saísse, não haveria buraco fundo o suficiente para Jorge Ferreira se esconder. A raiva borbulhava dentro de mim como lava prestes a transbordar. Eu podia aceitar que Jorge Ferreira era um desgraçado manipulador. Ele sempre foi assim. Mas Camila escolheu me destruir. Ela não apenas acreditou em Jorge, ela ajudou. E agora, eu precisava encontrá-la. Ricardo dirigia em silêncio, como se sentisse o peso da minha fúria. Tem certeza que quer falar com ela agora? Ele perguntou. Olhei pela janela, vendo os prédios da Avenida Paulista passarem em um borrão de luzes. Eu não vou machucá-la, mas ela vai ter que me encarar. Ricardo soltou um suspiro, mas não discutiu. Sabíamos onde ela estava. Camila ainda morava na nossa antiga cobertura nos jardins. Ele estacionou a 2 quadras do prédio. Se as coisas saírem do controle, me liga, ele disse, me entregando um celular descartável. Eu dou conta. Saí do carro e caminhei pela rua. O prédio era o mesmo de sempre, luxuoso, imponente. Mas dessa vez eu não era mais bem-vindo ali. O porteiro me reconheceu imediatamente. Senhor Pedro, vim falar com a Camila. Ele hesitou. Ela pediu para não deixarmos você subir. Sorri de canto. Então avise a ela que, se não descer agora, amanhã de manhã vai estar em todos os jornais como cúmplice do crime do Jorge Ferreira. O porteiro arregalou os olhos e pegou o telefone. Em menos de 2 minutos, a porta do elevador se abriu. E lá estava ela. Camila desceu os degraus da entrada do prédio, os saltos ecoando no mármore. Vestia um vestido preto justo, o cabelo impecável, como se nada estivesse desmoronando. Quando seus olhos pousaram em mim, uma mistura de choque e desprezo passou por seu rosto. O que você quer aqui, Pedro? Cruzei os braços. A verdade. Ela soltou um riso sarcástico. A verdade? Você é um assassino! Você jogou um carro contra uma mulher grávida! Apenas observei. Camila era uma excelente atriz. Mas eu tinha as cartas na manga. Puxei o celular e apertei o play. Ele precisa pagar pelo que fez. Eu não posso ser associada a isso. Certifique-se de que Pedro seja o único culpado. A voz dela ecoou pelo átrio silencioso do prédio. O rosto de Camila empalideceu. Por um instante, apenas um. Depois, ela recuperou a compostura. Isso não prova nada, disse, mas sua voz vacilou levemente. Avancei um passo. Você ajudou o Jorge.
Você me destruiu. Mas agora eu tenho tudo. Cada ligação, cada mensagem, cada centavo sujo que você recebeu. Camila recuou. Você não pode me incriminar. Sorri. Você já fez isso sozinha. O medo passou pelos olhos dela. O que você quer? Encostei no batente da porta. Quero que você confesse. Em rede nacional. Ao vivo. Ela riu. Nunca. Peguei o celular de novo e rolei até outro arquivo. Transações bancárias. Depósitos altíssimos. Transferências diretas para a conta dela. Todas rastreadas até Jorge. Camila tremeu. Isso pode ser explicado. Tenta explicar quando a Polícia Federal bater na sua porta amanhã cedo. Ela mordeu o lábio inferior. Você quer me destruir? Quero que você pague pelo que fez. Camila passou as mãos nos cabelos, desesperada. Eu sabia que ela estava pensando em como sair daquela situação. Jorge vai me matar se eu fizer isso. Ele vai acabar com você de qualquer jeito. O silêncio caiu entre nós. Ela olhou ao redor, como se procurasse uma saída. Então, seus ombros cederam. O que você quer que eu diga? Um sorriso frio cruzou meus lábios. Agora, o jogo era meu. Camila estava derrotada. Pela primeira vez, eu via medo genuíno em seus olhos. Ela sabia que estava encurralada. Amanhã de manhã, comecei. Você vai dar uma entrevista exclusiva para o maior jornal do país. E vai contar tudo. Ela cruzou os braços, defensiva. Se eu fizer isso, Jorge me mata. Inclinei a cabeça, avaliando suas palavras. Então, você confessa ou espera ele acabar com você do jeito dele? Ela apertou os lábios. Seus olhos vagaram pelo saguão do prédio, buscando alguma saída, mas não havia nenhuma. Se eu fizer isso, você me protege? Ri, incrédulo. Agora você quer minha proteção, depois de ter me jogado no inferno? Camila tremeu. Eu errei, Pedro. Eu fui manipulada. Estreitei os olhos. Não, você fez uma escolha. E agora vai pagar por ela. Ela baixou o olhar. Eu sabia que, no fundo, ela estava calculando as possibilidades. Camila sempre foi esperta. Se ela aceitava falar, talvez conseguisse uma maneira de se safar no futuro. Mas eu não ia deixar. Amanhã, 7 da manhã, você estará no estúdio. Ou eu jogo tudo isso na internet e deixo a polícia vir atrás de você. Ela suspirou pesadamente. Ok. Sem dizer mais nada, me virei e fui embora. Saí do prédio e entrei no carro de Ricardo. Ele me observou pelo retrovisor. E aí? Camila vai confessar. Ele assobiou. Isso vai ser um desastre para Jorge. Assenti. Mas não vamos deixar ele reagir primeiro. Peguei o celular descartável e disquei um número. Depois de alguns toques, uma voz atendeu. Delegado Fonseca. Apertei o celular no ouvido. Fonseca, eu tenho provas que vão acabar com Jorge Ferreira, mas preciso que você esteja pronto para pegá-lo quando o momento certo chegar. O delegado ficou em silêncio por um instante. Se as provas forem tão boas quanto você diz, eu garanto que Jorge Ferreira não pisa mais fora de uma cela. Sorri. Então prepare as algemas. Desliguei o telefone e encostei a cabeça no banco do carro. A primeira peça estava caindo. Mas Jorge Ferreira não ia assistir sua ruína de braços cruzados. E eu precisava estar pronto, porque a guerra estava apenas começando. O dia amanheceu carregado. O céu estava cinza, pesado, como se pressentisse a tempestade que estava prestes a cair. Ricardo e eu chegamos cedo ao prédio da emissora de TV. Lá dentro, jornalistas corriam de um lado para o outro preparando o estúdio para a entrevista ao vivo. A atmosfera estava elétrica. Camila já estava lá. Ela sentava-se em uma cadeira de couro preta, vestida com um blazer discreto. Seus olhos estavam inchados de choro, mas seu rosto estava imóvel, sem emoção. Ela me viu e endireitou a postura. Espero que isso valha a pena, murmurou. Cruzei os braços. Vai valer. O produtor do programa se aproximou. Estamos prontos. Em 5 minutos estaremos no ar. Camila engoliu seco. Eu sabia que no fundo ela ainda tentava encontrar uma maneira de sair dessa sem se queimar completamente. Mas não havia escapatória. Quando o relógio bateu 7 horas, as câmeras ligaram e a vinheta do programa passou. A apresentadora, uma mulher de expressão séria, respirou fundo e começou. Hoje temos aqui Camila Almeida, ex-esposa de Pedro Almeida, que veio compartilhar informações explosivas sobre o caso que chocou o país. As luzes no estúdio estavam intensas. Camila piscou algumas vezes, tentando manter a compostura. Camila, você afirmou que tem algo a confessar. Algo que pode mudar o rumo dessa investigação. O que é? Houve uma pausa. Eu podia ver a indecisão em seu rosto. Mas então, ela respirou fundo e falou. Pedro Almeida é inocente.
O estúdio ficou em silêncio. A apresentadora franziu o senho. O que você quer dizer com isso? Camila limpou a garganta. O vídeo que mostrava Pedro atropelando uma mulher grávida foi uma farsa. O choque no rosto da apresentadora era claro. Você está dizendo que o vídeo foi forjado? Sim. A essa altura, eu sabia que milhões de pessoas estavam assistindo. Camila olhou diretamente para a câmera. O verdadeiro culpado pelo atropelamento é Jorge Ferreira. Ele usou tecnologia para manipular as imagens e colocar a culpa em Pedro. E eu... Ela fez uma pausa. Eu ajudei a encobrir isso. O estúdio explodiu em murmúrios. Os jornalistas na sala de controle trocavam olhares alarmados. A apresentadora recuperou a voz. Você está admitindo que participou de uma armação contra seu ex-marido? Camila engoliu seco e assentiu. Sim, eu fui manipulada por Jorge, mas isso não me isenta da culpa. Eu traí a confiança de Pedro. E estou aqui para corrigir isso. A entrevista durou mais 20 minutos e cada palavra de Camila era um prego no caixão de Jorge Ferreira. Mas eu sabia que ele não ia assistir a tudo isso de braços cruzados. E eu estava certo. Quando saímos da emissora, um carro preto já nos esperava do outro lado da rua. O vidro abaixou, revelando Jorge Ferreira, com um olhar de pura fúria. Ele não disse nada, mas eu sabia o que aquilo significava. A guerra tinha começado de verdade. E agora, ele vinha para me destruir de vez. Eu sabia que Jorge ia reagir. Ele nunca aceitaria perder. Mas o que eu não esperava era que ele fosse atacar tão rápido. Naquela mesma noite, enquanto eu e Ricardo estávamos escondidos em um hotel discreto, meu celular descartável tocou. Olhei para o visor. Número desconhecido. Atendi. Você acha que venceu, Pedro? A voz de Jorge Ferreira me atingiu como um golpe no estômago. Meu sangue gelou por um instante, mas recuperei o controle rapidamente. Você já era, Jorge. Acabou. Ele riu do outro lado da linha. Você ainda não aprendeu nada, né? Eu sempre tenho uma carta na manga. Antes que eu pudesse responder, ouvi um som abafado ao fundo. Uma voz familiar. Camila. Pedro. Ele me pegou. Minha respiração parou. Jorge suspirou. Sua ex-esposa foi muito útil até agora, mas agora está me dando dor de cabeça. Acho que vou me livrar dela. Meu coração disparou. Se você encostar um dedo nela, eu te destruo. Então venha me impedir. A ligação caiu. Joguei o celular na mesa com força. Merda! Ele pegou a Camila. Ricardo se levantou num pulo. Sabemos onde ele pode estar? Pensei por um segundo. Jorge não era burro. Ele não a levaria para um lugar óbvio. Mas ele era arrogante. E havia um lugar que ele sempre usava quando queria ficar fora do radar. O sítio da família Ferreira. Fica a 2 horas daqui, em uma estrada isolada. Ricardo assentiu. Então vamos buscar a desgraçada. Saímos do hotel em disparada. Ricardo dirigia como um maníaco pela estrada, cortando carros, acelerando em cada curva. Eu estava com os punhos cerrados, a mente fervendo. Camila merecia pagar pelo que fez comigo. Mas ela não merecia morrer nas mãos de Jorge. Não enquanto eu estivesse vivo. Quando chegamos ao sítio, o lugar estava às escuras. A casa grande e antiga no meio do mato parecia abandonada. Mas sabíamos que Jorge estava ali. Saímos do carro e nos movemos silenciosamente pela lateral do terreno. Então ouvimos um grito. Solta ela, seu maldito! A voz de Camila. Corremos para a parte de trás da casa e olhamos pela janela. Lá dentro, Jorge segurava Camila pelos cabelos, pressionando um revólver contra sua cabeça. Você me traiu, Camila. Eu te dei tudo e você me apunhalou pelas costas. Ela chorava, tentando se soltar. Você me usou. Eu só fiz o que você mandou. Jorge riu, amargo. Exatamente. E agora você não serve mais para nada. Eu não podia esperar mais. Dei um passo para trás e chutei a porta com toda a força. A madeira velha cedeu e explodiu para dentro. Solta ela, Jorge! Ele se virou na hora, puxando Camila para mais perto. Ah, Pedro, que bom que veio. Agora posso resolver 2 problemas de uma vez. Minha mente trabalhava a 1000. Se eu tentasse avançar, ele atiraria em Camila antes de eu alcançá-lo. Mas Ricardo já tinha a mira em Jorge. Abaixa essa arma, ele ordenou. Agora! Jorge olhou para nós dois e riu. Vocês acham que isso vai mudar alguma coisa? Ele puxou o gatilho. Bang! O som do tiro ecoou na casa. Mas não foi Camila quem caiu. Foi Jorge. Ricardo atirou primeiro. O desgraçado cambaleou para trás, soltando Camila, e caiu de joelhos.
O sangue começou a se espalhar pela camisa. Eu me aproximei devagar. Ele tossiu, cuspindo sangue. Você nunca vai vencer. Abaixei, chegando perto dele. Eu já venci, Jorge. Ele me encarou uma última vez. E então, sem mais forças, tombou no chão, morto. Camila tremia no canto da sala. Eu me virei para ela. Ela me olhava como se visse um fantasma. Engoli em seco. Acabou. Mas no fundo, eu sabia que não. Porque agora era a vez dela pagar. O corpo de Jorge Ferreira ainda estava no chão, mas para mim, ele já não existia mais. Eu olhava para Camila, esperando sua reação. Ela respirava rápido, os olhos arregalados, sem saber se me agradecia por salvá-la ou se temia o que viria depois. Ricardo quebrou o silêncio. Precisamos sair daqui antes que alguém ouça os tiros. Ele estava certo. Não havia mais nada para se fazer ali. Mas eu ainda tinha um último acerto de contas. Me aproximei de Camila, que ainda tremia, abraçando o próprio corpo. O que vai acontecer agora? Ela sussurrou. Inclinei a cabeça, observando-a. Você traiu a única pessoa que nunca teria te abandonado. Agora vai ter que lidar com as consequências. Ela piscou, confusa. Pedro! Peguei o celular do bolso e apertei um botão. Na mesma hora, as sirenes da polícia ecoaram na estrada. Os olhos de Camila se arregalaram. Eu avisei que o delegado Fonseca estava esperando o momento certo. Ela me olhou, apavorada. Você não pode me entregar! Cruzei os braços. Você confessou ao vivo para o Brasil inteiro que ajudou a encobrir um crime. Você acha mesmo que ia sair dessa ilesa? Ela balançou a cabeça, desesperada. Pedro, por favor! Mas eu não ia cair na lábia dela. Minutos depois, a polícia chegou. Fonseca desceu do carro e olhou para o corpo de Jorge. Parece que cheguei tarde para a festa. Legítima defesa, Ricardo disse. O delegado analisou a cena e assentiu. Depois olhou para Camila. Ela parecia uma garotinha assustada. Camila Almeida, você está presa por cumplicidade e obstrução da justiça, Fonseca declarou. Ela tentou resistir, mas os policiais a algemaram sem dificuldade. Quando passaram por mim, ela sussurrou. Eu te amei, Pedro. Sorri de canto. Você amou o dinheiro. E agora vai ver como é viver sem ele. Ela foi levada para a viatura. Eu assisti enquanto o carro desaparecia na estrada. A sensação de vingança concluída era estranhamente vazia. Mas eu sabia que era necessária. O destino de cada um estava selado. O que aconteceu com cada um depois Camila Almeida foi julgada e condenada a 10 anos de prisão por cumplicidade, fraude e obstrução de justiça. Tentou reduzir sua pena, mas foi rejeitada. Na cadeia, perdeu todo o status que amava e foi esquecida pela alta sociedade. Jorge Ferreira morreu como viveu, arrogante e sozinho. Seu império de corrupção foi exposto e seu nome foi apagado dos negócios que comandava. Seu legado virou pó. Ricardo Vasconcelos decidiu deixar a vida de investigador particular. Com parte do dinheiro que Jorge escondia, ele se mudou para o interior e abriu um pequeno restaurante. O delegado Fonseca recebeu reconhecimento por sua atuação no caso e foi promovido. O caso Pedro Almeida se tornou referência no combate a fraudes digitais. E eu? Bom, com minha inocência provada, meu nome foi limpo. Mas eu não quis voltar para a mesma vida de antes. Vendi tudo que tinha, deixei São Paulo para trás e recomecei em outro lugar. Não sei se um dia vou encontrar paz. Mas uma coisa eu sei. Dessa vez, ninguém me tirou a escolha. Dessa vez, eu venci.